2020 foi definitivamente um dos anos existentes. Eu desenho desde sempre, mas foi nesse ano que eu realmente tive vontade de aprender e não copiar uma imagem aleatória de anime que eu peguei do Google. Foi legal, se você ignorar o fato que eu desisti de estudar na primeira semana. Oi, eu sou o Lane e nem todo mundo gosta de estudar com métodos tradicionais. Você gosta de ver tutoriais e estudar de forma prática? Patético. Já eu aprendi a desenhar me torturando. Na minha cabeça desmiolada, parecia genial começar meu aprendizado com uma fodendo one shot. E é bom dar ênfase de que eu não sabia desenhar. Eu fazia cópias feias de desenho que eu via, às vezes saía algo interessante e outras vezes misericórdia. Eu não sabia fazer cenários, pintar, muito menos era boa com escrita. Mas na minha cabeça não tinha ideia mais inteligente do que fazer o one shot. Nessa época tinha uma youtuber que eu acompanhava que tava fazendo um concurso de one shots e eu pensei, uau, é o meu momento. Spoiler, não era. Mas eu fui e botei na minha cabeça que eu participaria. Eu tinha um PC que travava sempre que eu abria o Google, um mouse com mau contato, 0 habilidades, nenhuma história escrita e um sonho. E eu fui, sem escrever roteiro nenhum. Eu fui sem nada, ilustrando essa one shot sem história nenhuma. Até que quando eu tava chegando no final, finalmente caiu a ficha de que caralhos eu faria no final dessa porcaria de história. E saiu esse treco. Basicamente, a Wannabe Anarchy seria um spin-off da minha história principal, sobre o irmão desse cara aqui que eu já citei em outro vídeo, o Rasputin, o cara com homofobia nos olhos. Enfim, a Rússia dentro do universo dessa minha história tem uma espécie de ditadura, implantada pela Tsaritsa, que não é sobre Genshin. É um título que se refere ao imperador ou monarca? É um título que se refere ao imperador ou monarca absoluto da Rússia, usado entre 1500 até o começo de 1900. Nesse universo é proibida a existência de avanços tecnológicos, e as únicas pessoas que quebram essa regra são nomeadas anarquistas, que são considerados criminosos. Mas esse irmão do Rasputin tem fascínio por tecnologia, apesar de não considerar a si mesmo um anarquista e sim um pesquisador. E eu não vou explicar essa lore toda não, deu pra entender. E assim a Wannabe Anarchy se tornou, entre muitas aspas, meu primeiro quadrinho. E também o último. Por muito tempo. Toda a experiência fazendo essa HQ não foi nada além de frustrante, e a culpa era toda minha. Eu não estudei, não pensei no texto antes de começar a desenhar, me afobei toda e no final, como esperado, deu tudo errado. Apesar dessa arte ser bem medíocre, na época eu tava me esforçando muito além das minhas capacidades, o que me cansou muito mais rápido. Eu podia ter feito no meu próprio traço, mas não, eu tanco, pô. Se liga, o pai vai desenhar bem demais! Ai, minhas costas. Essa minha autocobrança resultou em muito tempo perdido em poucas páginas. Quando eu cheguei na 8ª, eu já tava frustrada e sem vontade de continuar. Principalmente cansada. A arte decaiu, se é que isso era possível. O texto decaiu, novamente, se é que isso era possível. E eu só queria terminar e entregar, já sem nenhuma esperança de ganhar um concurso. Vocês podem pensar, todo mundo erra, só não dá pra insistir no erro. Eu fiz de novo. A ideia dessa vez foi fazer o outro short pequenininha sobre duas personagens que eu tenho, do mesmo universo de Wannabe Anarchy. Fala um pouco sobre a admiração que a Freya sente pela Anastasia. E de novo, pior que da última vez eu não tinha nem um roteiro mental. Eu só fiz 2 páginas sem pensar no que eu tava fazendo pra colocar texto depois. E como esperado, eu odiei. Ficou uma bostona. Nossa, Lane, mas aí você aprendeu a não fazer? Eu fiz de novo. Mas dessa vez pode-se dizer que eu tinha uma base melhor do que das outras vezes. O sonho. Que eu nem lembrava direito. Eu só lembro que eu tava em um lugar meio Europa antiga, tudo em preto e branco, todo bizonho. Tinha um lugar colorido no meio que eu não lembro mais de porcaria nenhuma. Quando eu acordei eu pensei, caraca, absoluto cinema. Essa foi a primeira vez que eu iniciei um projeto assim com arte tradicional. O que pode ir pra minha contagem de burrices, porque eu odeio desenho tradicional. O barulho do lápis me irrita, não tem Ctrl Z. E o pior é que eu tinha que comprar folhas e usava uma caneta bico de pena, que é simplesmente infernal de usar. Eu devia me odiar muito. Mas meus amigos, apesar de todos os problemas e falhas, a história de um jeito ou de outro começou a tomar certa forma. Eu já tinha uma base. Uma protagonista criança tem sonhos, e nesses sonhos ela consegue enxergar as cores apesar de ter a cromatopsia. Foi aí que a Aurora começou a pensar em existir. Era uma história bem rasa, já que era pra ser one shot. Mas como meu cérebro é menor que um amendoim, eu não escrevi a porcaria da história de novo. E fui desenhando direto. Infelizmente eu não tenho muito registro dessa versão. Eu vou tentar achar enquanto eu estiver editando esse vídeo. E se eu achar vai estar passando aí no fundo. Se não, vai ter um Sans mandando passinho. Wayne, pelo amor de Deus, diz que depois de tantos erros você finalmente fez direito. Não. Agora a gente já tá em outubro de 2021. Eu terminei outra versão de Aurora. Eu tinha um roteiro escrito? Dessa vez eu tinha. Mas ele era escrito de uma forma tão porca. Foram no total 50 páginas feitas no papel, digitalizadas, etc. Mas nesse processo eu cometi o mesmo erro que eu cometi lá no começo, em Wannabe Anarchy. Eu não era uma artista incrível nessa época, eu mal sabia anatomia e mesmo assim eu ficava tentando fazer algo acima do que eu poderia proporcionar. Em todo quadro eu abria o Pinterest e procurava um desenho na mesma pose que eu precisava, e isso resultou que meu art style ficava mudando de quadro pra quadro. E no final eu tava extremamente exausta, já que eu ficava tentando fazer tudo perfeito. Pra vocês terem noção, nessa época eu não sabia nem usar uma régua direito. Eu sempre repito isso, mas eu literalmente não sabia usar uma régua. Eu acho que eu não sei até hoje. E eu nem sequer fazia as páginas de sequência. Eu fazia as que eu tava mais interessada e depois fazia as sem graça.
E isso misturado com o roteiro preguiçoso tornou a história muitas vezes confusa. Foi frustrante, muito na verdade. Foi como fazer uma versão estendida e premium de Wanna Be Anarchy, bastante chato e nada recompensador. Pelo menos naquela época eu pensava assim. Quando eu terminei aquelas 50 páginas eu não senti nada, porque eu só queria terminar logo e isso só fez decair mais e mais. As pessoas que leram faziam mais e mais perguntas sobre coisas que entenderam errado, porque eu não soube fazer uma boa narrativa. Por exemplo, eu recebi uma pergunta sobre a personagem Camélia ser um robô, porque ela sempre era desenhada dura e sem expressão. Eu não sabia se eu queria me matar ou matar a pessoa que fez a pergunta. Nessa versão a história foi um pouquinho aprofundada. Eu coloquei mais personagens, no caso a Madame Pink, a Camélia, e alguns NPCs que estavam ali pra conversar com a Aurora. Então, acompanhada pela garota que ela conhece no sonho, a Aurora vai lá e vê as cores pela primeira vez. E nessa versão eu também adicionei uma profecia. Contos antigos citavam uma criança, filha de um humano e um monstro. Essa criança teria nascido pra viver entre os monstros, porém foi roubada pelos humanos e viveu achando que era um deles. Porém, a mentira seria revelada por puro capricho do destino. E essa criança acabou por encontrar o lugar que deveria ter sido seu lar. Os humanos se revoltaram e convenceram a si mesmo de uma falsa verdade. Os monstros a roubaram de nós, então vamos começar uma guerra. A guerra não seria necessariamente física, e a criança, mesmo sendo o centro do caos, demoraria até descobrir sobre a própria origem. Então, resumindo o final da história em poucas palavras, a escolhida abriria a mão da própria humanidade para finalmente trazer à luz esse mundo através do sacrifício, consequentemente castigando aqueles que a fizeram viver em enganação. Sinceramente, só é um cocô, que o roteiro podre. Mas agora vamos falar dos pontos bons, porque nem tudo é derrota, só 90%. A introdução foi cinema. Apesar de que eu não tenha mantido ela, eu ainda acho ela muito bem escrita, e faz sentido com a história. Hiraet. A sensação de saudade de uma casa que já não existe ou nunca existiu. Um vínculo profundo e irracional, sentido com uma época, local ou pessoa nos quais já não existem mais. Eu podia ler de uma forma mais lírica, né? Mas eu não consigo. Dessa parte diante eu tive muita influência do estilo gótico, seja de roupa ou arquitetura, já que eu tive um mini hiperfoco em Europa vitoriana por conta de Kuroshitsuji. Nesse ano, trabalhando nessa versão, eu evolui muito artisticamente. Desenvolvi mais meu traço, aprendi a desenhar cenários, quadros mais dinâmicos e não depender do Pinterest a cada quadro. Eu posso sim ter falhado, mas não foi um ano perdido. E sinceramente, eu não me arrependo nem um pouco. Como eu disse no meu primeiro vídeo, eu me orgulho dessa versão pelo simples fato de que eu não desisti dela. E fica como um conselho pra vocês. Pode ser ruim, mas ser ruim é parte do processo. Ninguém nasce sabendo e fases ruins sempre vão existir, pra bem ou pra mal. Eu não sei de onde eu ouvi essa frase pela primeira vez, mas foi ela que me fez começar muita coisa que eu tinha medo de começar. Há mais pessoas do que desistem do que pessoas que fracassam. E antes eu costumava desistir antes de sequer pensar em começar. E ter feito essa versão e saber o que ela poderia ter sido se eu me esforçasse mais, me fez querer continuar tentando. E pela primeira vez eu comecei do jeito certo em 2021. Eu sentei em uma cadeira e escrevi uma introdução pra minha história. Eu decidi que faria no máximo 5 páginas, nada mais. Daria o meu melhor e depois eu veria como ia prosseguir a partir daí. E foi aí que saiu a versão definitiva da introdução. Era pouco, só 5 páginas, mas era a primeira vez em anos que saiu algo que eu realmente fiquei satisfeita. Eu gostei, eu achei bom, mas nem tudo são rosas. Eu pensei em um roteiro, fiz algo no meu alcance, melhorei a arte, mas eu esqueci de colocar espaço pros balões de fala de texto! Por isso que tá tudo sem texto. Além de que, como eu disse outras vezes, eu não sou fã de tradicional. Daí eu ainda tava tomando no rabo por escolha própria. Apesar de eu gostar dessa versão, eu sou perfeccionista. E como não tinha prazo nenhum pra cumprir, eu decidi que iria refazer algumas partes dessa introdução. Dessa vez no digital, e foi isso que saiu. A escuridão é a falta de luz. A luz não é nada mais do que ela própria em todas as suas formas. Se tudo no mundo é feito de luz, eu me questiono por que eu sou obrigada a viver nas sombras. Desde pequena fui atormentada por uma doença. A cromatopecia. Esse é o nome do vilão que roubou as cores do meu mundo. Eu odeio cinza. Me enjoei do branco. E tenho medo da escuridão do preto. Apesar de aprender a conviver com isso, é como se todos os dias faltasse uma parte importante de mim. Você é aquela chamada Aurora? Essa aqui é a versão beta da dublagem, que se der tudo certo ainda vai sair esse mês, mas é feito por essa galera aqui, então vai lá seguir eles. A história continua a mesma de antes. Sim, nessa versão aquela profecia bostona ainda era canônica, mas vamos ignorar essa merda praga ridícula, esquisita, esquizofrênica, feca. E novamente essa versão foi uma bagunça por minha culpa. Eu de novo pulava páginas e só desenhava as que eu queria, virou uma bagunça de novo, mas diferente das outras eu parei pra analisar meus erros antes que fosse tarde demais. Lembra do meu primeiro vídeo que eu citei ficar em loop refazendo tudo por perfeccionismo? Pois é, ele começa aí. Eu ficava fazendo, refazendo e fazendo de novo, o que me atrasou por um tempão e me levou de volta pra estaca zero. Toda vez que eu olhava pras páginas que eu já tinha pronta, eu tinha um sentimento ruim, de não tá bom, ninguém vai ler. Nessa
época eu ainda não tinha redes sociais, então ninguém me conhecia. E eu sabia que se eu postasse Aurora, só meus amigos que iriam ler, e todo o meu esforço meio que seria em vão. E eu não vou mentir, foi uma época muito complicada da minha vida. Eu não sabia direito que caminho seguir, eu sentia que tava pra trás em relação aos meus amigos. E eu comecei a ter muita crise de ansiedade nessa época. Todo esse período de terminar a escola e decidir o que é pro futuro é muito tenebroso. Ainda mais quando não se sabe o que é. Quando você não tem um sonho nem perspectiva pro futuro, e tem medo do que pode acontecer. Novamente, foi uma época que eu não tenho muitos registros, eu dei uma pausa e passei um tempo não fazendo nada. Foi bem ruim. Eu trabalhei em vários lugares com coisa que eu não gostava, tentando me sentir mais útil, e só me sentia pior. Era como se eu estivesse deixando de lado algo que eu queria muito e abandonando um sonho que eu nem sabia que tinha. Por um tempo eu perdi a perspectiva de que algo daria certo em relação à arte. E isso durou mais ou menos até o final de 2023, que eu senti vontade de fazer um vídeo pro TikTok, uma animação qualquer e sem muita ambição. E essa animação pegou 300 mil visualizações em coisa de uma semana. Foi bem inesperado pra mim. Eu sim queria que pegasse view, mas nos 10k eu já tava mais do que satisfeita. E quando eu acordei no dia seguinte vi que já tinha mais de 100 mil, eu quase enlouqueci. E novamente eu sentia aquela vontadezinha de tentar. E dessa vez eu tinha uma ideia. Se eu tivesse uma conta relevante o suficiente, eu podia fazer meu projetinho de HQ funcionar. E mesmo que não fosse a coisa mais famosa do mundo, pelo menos eu me sentiria realizada, tendo feito algo que agora eu tinha vontade de fazer. Agora que eu tinha um objetivo mais claro, eu comecei a trabalhar em outras animações. Algumas davam certo e outras eram flop total. Já no começo de 2024 eu tava fazendo vídeos com 1 minuto ou mais pra começar a monetizar. Eu achei que daria totalmente errado, mas na verdade deu super certo. E vocês não fazem ideia de como isso me deixou feliz na época. Toda essa experiência ruim que eu tive não foi em vão. Na verdade, muitas das coisas que eu sentia na época foi usada pra escrever personagens da minha comic, deixar elas mais aprofundadas, mais humanas. E vai ser difícil falar disso sem dar spoiler, mas a Camélia é basicamente a personificação de como eu me sentia. Sem sonhos, sem perspectiva, só queria ser útil pra não ser um peso pros outros. E eu usei essa fase ruim minha pra dar esses sentimentos mais humanos pra ela. 2024 foi definitivamente um ano corrido. Eu tinha que fazer meus vídeos, editar e no tempo livre eu fazia as páginas de Aurora. O perfeccionismo e a frustração ainda me enchiam um saco. Eu ainda ficava refazendo coisas que não precisavam, mas pelo menos dessa vez estava andando. E agora, finalmente, depois de 4 anos muito confusos, eu terminei. E isso vai muito além de terminar, eu realmente tô orgulhosa do que eu fiz. Foram 30 páginas do primeiro capítulo e eu ainda tenho muito a fazer. Mas eu terminei, e eu tenho orgulho disso. Esse vídeo ficou meio deprê no final, mas eu acho que seja justo falar de todas as partes do processo. E antes que eu esqueça, muito obrigado pelos 10k. Eu juro, eu não imaginei que iria longe assim tão rápido. Pra falar a verdade, eu tava morrendo de medo de começar com o YouTube, dar tudo errado. Mas não tá sendo o caso. Muito obrigada por me ouvirem falar besteira aqui por alguns minutos. Aurora finalmente tem uma data de lançamento e ela vai ser dia 20 de janeiro. Vai ser postado no Webtoon com versão em português e inglês no dia 20. E dia 25 aqui no YouTube com uma versão dublada, mas não vai ser no meu canal porque é por outras pessoas. Os links vão ser colocados na minha comunidade a partir da meia-noite do dia 19 pro dia 20. E a versão dublada também vai estar lá na comunidade assim que ela for postada. E obviamente vai ser gratuita pra qualquer pessoa que quiser ler. E já que a gente tá falando sobre obras brasileiras... Oi, aqui é o Indy e eu queria aproveitar esse espaço que o N me deu pra divulgar meu quadrinho. É uma história de comédia que tem uma vibezinha de jogo de luta, tipo Street Fighter, Guilty Gear, Tekken. E ele conta a história de 2 lutadores que chegam em Fist, que é uma cidade onde todas as coisas se resolvem na base da porradaria, na mão, no soco e às vezes tem poderzinho também. E eles chegam na cidade pra poder participar de um torneio chamado Mundial Battle Fist Tournament, que também é o nome do quadrinho. E assim como a Wayne, eu também tô me dedicando bastante pra poder contar essa história e dá pra notar isso na evolução da arte no decorrer dessas páginas. Mas ainda tenho muito que melhorar, principalmente no roteiro. Basicamente, MBT é todos os registros que eu tenho da minha evolução como quadrinista. Já tem 3 capítulos publicados no Tapas e no Flip Through, e o link vai estar na descrição e no comentário fixado. Valeu! É isso aí, galera. Vamos lá dar uma olhadinha que o bagulho é realmente sinistro. Recentemente eu abri uma conta no Instagram, já que eu recebi algumas fanarts, e desse vídeo em diante eu vou colocar elas no final dos vídeos. Se você tiver uma, manda lá no meu Instagram, que é Wayne_Zephyr, isso é um underline, eu não sei o que é isso, tá aparecendo na tela, é isso aqui, ó. Pra eu poder colocar sua fanart no final dos meus vídeos. Eu sou o Wayne, quem sabe se vai ter próximo vídeo, então se inscreve aí.